Olá pessoal, que calor é esse? Durante as últimas décadas, as pesquisas sinalizam que o calor excessivo seja responsável por alterações em nossos comportamentos. Vocês já ouviram aquela expressão que alguém muito irritado diz assim: eu estou com a cabeça quente? Ou quando alguém vive um episódio de raiva diz assim, que o meu sangue está fervendo? Pois é, essas frases possuem sim uma razão de ser. O calor pode impactar gravemente 7 órgãos do nosso corpo: o cérebro, o coração, os intestinos, o fígado, o rim, os pulmões e o pâncreas. Eu sou Rosicler Rossi e você está no canal Mentes Quentes. E é exatamente sobre essa onda de calor generalizada que atinge praticamente todos os nossos estados do Brasil, que podem estar alterando o seu estado emocional, que nós vamos explicar nesse vídeo. Vamos ver juntos as consequências e o que fazer para não sofrermos oscilações psíquicas decorrentes deste calor excessivo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Nós temos pesquisas muito emblemáticas que nos mostram que os crimes ocorrem com mais frequência durante os meses de verão, com intensa exposição ao calor. As pessoas também ficam mais propensas a se tornarem intolerantes, a buzinar no trânsito embaçado, a trocar de fila no supermercado reclamando da demora para o atendimento naquela fila em que estavam. As pessoas acabam invariavelmente se tornando menos empáticas com o sofrimento de estranhos. Na África do Sul, por exemplo, após um longo acompanhamento dos cientistas, constatou-se que a cada grau de elevação da temperatura há um aumento de aproximadamente 1,5% do número de assassinatos. Já se nós pegarmos outra pesquisa que ocorreu na Grécia, querendo entender o efeito do calor no nosso cérebro, demonstrou-se que 30% dos homicídios ocorreram em dias com temperaturas acima dos 25 graus. Todas essas pesquisas vão nos remetendo ao impacto que o calor gera no nosso psicológico. As principais revoltas que ocorrem em diversos países ao redor do mundo foram mapeadas entre 1791 e 1880 e se constatou que também ocorreram sobre temperaturas altas para altíssimas. E isso não é uma coincidência. Um estudo já bem mais recente, feito em 12 países, mostrou que temperaturas altas associam-se a riscos maiores de suicídio. Mudando de gênero e de rotina, a Liga Nacional de Futebol Americano registrou que as faltas agressivas que ocorrem durante o jogo são cometidas com mais frequência também quando a temperatura está alta. E conforme o tempo corre, mais e mais cientistas se dedicam a compreender a influência do calor no nosso corpo, tanto nas questões físicas quanto nas questões psicológicas. E, sobretudo, o que podemos fazer também para minimizar estes efeitos negativos e indesejáveis. As queixas que temos das pessoas que atualmente estão nos estados com uma temperatura quase de 40 graus, cuja sensação térmica é acima dos 40 graus, é sim um efeito muito negativo. E as hipóteses já começam a criar corpo e lastro científico. As evidências são inegáveis que para dias quentes aumentamos o estresse e imprimimos raiva e cada vez nos sentimos mais e mais infelizes, ansiosos e sem propósito de vida. Já expliquei aqui no canal os efeitos do estresse, já expliquei a síndrome da raiva. A explicação tem se mostrado consistente. O calor altera os níveis de serotonina,
que regula a ansiedade ou a felicidade e o humor. E ainda altera os níveis de testosterona, deixando as pessoas mais agressivas, mais impulsivas, impacientes e intolerantes. Quando as temperaturas externas aumentam demais, o nosso corpo precisa buscar um ajuste no nosso termostato natural. Sim, nós viemos com um termostato natural. Se a temperatura sobe, o nosso corpo vai encontrar uma maneira de regular. Este sistema fica dentro do nosso cérebro, que é o nosso hipotálamo, que rege o sistema nervoso autônomo e controla diversas funções metabólicas, hormonais e fatores físico-químicos. Os neurônios do hipotálamo ficam então sobrecarregados, trabalhando muito para dissipar o calor sentido em excesso através de ações vasodilatadoras. Este trabalho em excessivo é que nos prejudica na memória, no foco, na concentração, no freamento da impulsividade. O excesso de suor aumenta a perda de sais minerais do cloreto de sódio, podendo gerar câimbras, espasmos musculares, contrações, dor de cabeça e, claro, baixa a nossa imunidade. O nosso cérebro precisa de excelente perfusão sanguínea para um bom funcionamento. Caso contrário, sim, ele vai dar pane. E por isso surgem sintomas, também aqueles cujas pessoas trazem muitas queixas, sintomas de fraqueza, falta de energia, ocasionado pelo fluxo sanguíneo desordenado, o que reflete em alterações na pressão arterial. Também muito comum de vermos pessoas a essa época do ano. À medida que o corpo fica mais quente, os vasos sanguíneos se dilatam, baixando a pressão sanguínea e o nosso coração precisa trabalhar mais para conseguir empurrar o sangue através dos vasos sanguíneos. Por isso, às vezes, algumas pessoas sentem dor no coração, um pouco de palpitação. Por esta razão, você pode se sentir, sim, mais cansado, sem fôlego, palpitações, inúmeras vezes associados à ansiedade. Uma ansiedade que está potencializada pelo calor. Ok, mas o que podemos fazer então para reduzir os efeitos negativos do calor sobre o nosso corpo, e em especial, neste vídeo, nas funções neurais? Bom, você deve primeiro deixar o ambiente em que você está mais úmido possível, utilizando-se de ventilador, de ar-condicionado. Uma estratégia muito simples é molhar uma toalha, torcê-la de modo a que não fique escorrendo e deixá-la sobre uma cadeira para que você consiga, estando próximo, usufruir de um ambiente mais umidificado. Beber muita água, até mesmo além dos 2 litros tradicionais que eu tanto falo aqui no canal. E água, pessoal, não é leite nem café, é água, é chá ou suco. Lave o nariz com soro fisiológico, isso vai colaborar com a sua respiração. Sabe-se que a imersão em água fria é uma técnica que supostamente ajuda a reduzir a inflamação e a dor, promovendo uma vasoconstrição, que é a redução do diâmetro dos vasos sanguíneos ao qual nos referíamos anteriormente, o que pode diminuir o fluxo sanguíneo e assim reduzir todos os sintomas indesejáveis. A exposição ao frio estimula partes do cérebro, melhorando o nosso humor e auxiliando na adaptação aos ambientes e às situações estressoras da vida. A água fria também causa uma súbita e intensa liberação de hormônios que podem ter efeitos antidepressivos. Portanto, vamos elencar algumas estratégias. Ao perceber uma letargia, uma tontura, uma forte irritabilidade e o clima está muito quente, procure, se possível, tomar um banho gelado. Segunda estratégia: se você estiver sentado no sofá de casa assistindo um programa de televisão,
Mergulhe os 2 pés em uma bacia com água gelada. Se for possível, coloque umas pedras de gelo e permaneça com o pé por um bom tempo ali. Isso irá fazer o resfriamento e também produzir aqueles hormônios que precisamos para o controle de humor. Procure repetir algumas vezes durante o dia, colocar uma pedra de gelo na boca. Você está trabalhando, não está se sentindo bem, o calor está forte, pegue uma pedra de gelo, você pode informar até mesmo um suco de gelatina e depois de congelado, busca aquela pedrinha 2 a 3 vezes por dia. A ventilação mecânica não invasiva é indicada para pacientes em tratamentos de doenças respiratórias, como o edema pulmonar, a apneia do sono ou qualquer doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas temos poucos estudos, é fato, no Ocidente que ocorre ao contrário do Oriente, em que a ventilação das vias aéreas visa promover adequadamente troca gasosa nos alvéolos e oxigenação tecidual, minimizando, por exemplo, a hipertensão intracraniana. Logo, a ventilação do paciente neurológico é um desafio. Ok, não temos muitos lastros científicos, mas temos já indicativos como um excelente aliado para os casos de ansiedade, de depressão, de toque, algumas compulsões e principalmente potencializados pelo calor. De modo que você pode sim utilizar sempre que possível um leque para que você direcione o vento, a ventilação mecânica, nas vias aéreas. Lembre-se de fazer a respiração longa, ou seja, você inspira contando até 3 e você expira contando até 7. A expiração será um processo mais demorado. Assim você estará eliminando mais CO2 que não deve permanecer nas regiões do cérebro e que promovem baixo raciocínio, estimulam uma confusão mental, atrapalham a sua concentração e o seu foco. São estratégias que vocês hão de convir, são simples e é possível que qualquer pessoa em diversos ambientes possa colocá-las em práticas. Todas essas situações podem ainda se tornarem mais acentuadas quando você ficar em um ambiente fechado, quando faz atividade física em horários de pico de temperatura. Não se faz uma corrida com o calor de 40 graus às 11 horas da manhã. Pode ainda piorar quando você come pouco tempo antes de se deitar. Quando a sua alimentação é rica em gordura animal e carboidratos, você pode estar prejudicando estes sintomas desagradáveis. Quando o seu sono não preserva a recuperação física e mental, também você está potencializando as interferências que o calor faz na sua situação psíquica. Eu atualmente estou aqui no Rio Grande do Sul, vivenciando uma das maiores tragédias climáticas, com chuvas intensas que deixaram e ainda deixam feridos, algumas dezenas de óbitos e milhares de famílias desabrigadas. Nem tão distante, o restante do país, Paraná para cima, vive as mais altas temperaturas desta última década. Então, que possamos buscar estratégias para mitigar os efeitos na saúde física e na mental. Ok, nós não podemos mudar o clima, o calor, o sol, a chuva, mas temos sobre nossa autonomia as estratégias que podem melhorar o nosso condicionamento. Não deixem de acreditar no que eu estou falando. Este calor interfere sim no seu emocional. Basicamente, se você já tem um quadro propício a uma patologia psíquica, você já tem uma depressão, mesmo que seja leve, o calor poderá piorar.
Você é uma pessoa laudada com bipolaridade, as oscilações de humor são algo que lhe preocupa, o calor pode favorecer estas oscilações. Então, eu repito, banho gelado, pés numa bacia gelada, procure usar pedras de gelo na boca 2, 3, 4 vezes durante o dia, aumente a sua ingestão de líquido, use um leque para ventilar as vias aéreas, lave o nariz com soro fisiológico, preserve o seu horário de sono, procure fazer um ritual, hora de dormir, hora de acordar, não relaxe, não negligencie as suas atividades físicas, porém elas devem ocorrer até as 9 horas da manhã. Atenção com a sua alimentação, evite aqueles alimentos hipercalóricos, abuse de frutas, legumes. Ou seja, nós temos sim condições de criarmos, mesmo diante de um cenário muito difícil, melhores condições de vida. Eu espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.